Hoje é dia de Libertadores e Sul-Americana. Palmeiras vai passar o carro mais uma vez agora dentro de casa. Racing Boca, jogo muito duro. Será que o Boca vai ficar no meio do caminho para a equipe do Racing? Jogo muito duro, viu? E Botafogo contra Defensa e Justiça. E vou dizer para você, Botafogo não passa para a próxima fase. Defensa e Justiça avança. Calma, eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui. Então pega o seu café, que eu já peguei o meu aqui, e solta a vinheta para a gente poder começar. Show de bola, galera, tô de volta, Marcão na área, tá? Tô aqui para fazer o planejamento dessa quinta-feira, dia 30 de agosto, um dia muito bom pra gente poder apostar com Libertadores, com Sul-Americana, com Série B, com Liga dos Campeões, com MLS. É realmente muitos jogos pra gente poder estar de olho, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo. Então eu vou comentar tudo aqui pra vocês. Eu ia começar pela Libertadores, mas eu vou fazer diferente aqui hoje. Vou começar pela Liga dos Campeões, porque tem dois jogos que, na minha opinião, são jogos bem interessantes. Eu vou começar logo com esse super jogo que é PSV contra a equipe do Rangers, um jogo que acabou 2-2 na casa do Rangers, um jogo muito bom de se assistir, um jogo muito movimentado, duas equipes muito qualificadas no setor ofensivo, e eu destaco aqui o time do PSV. O time do PSV, mesmo fora de casa, jogou muito bem, e eu gosto muito do PSV, principalmente pela velocidade que o PSV hoje tem nas pontas, né? Perdeu um principal, um grande jogador, que foi o Xavi Simons ali no meio campo, mas coletivamente o time continua jogando muito bem, e um dos grandes reforços para a temporada foi o Leng, né? O Leng aumenta muito o nível do PSV. Um ponto aqui bem importante: em 2022 essas equipes elas se enfrentaram pela qualificação da Champions também. Nesses dois jogos que eles se enfrentaram, foi 2-2 na casa do Rangers, assim como se repetiu esse ano, e na casa do PSV o PSV acabou perdendo por 1-0 e o PSV ficou de fora naquela ocasião. Esse ano, galera, o PSV começou muito bem a temporada, né? Venceu a Supercopa da Holanda contra o Feyenoord por 1-0, venceu o Sturm Graz pela qualificação da Champions os dois jogos, venceu o Utrecht dentro de casa, contra o Vitesse foi uma virada, começou perdendo o jogo, virou o jogo no segundo tempo, 3-1. Contra o Rangers também, vale ressaltar aqui, vale lembrar, né, como é que foi o jogo para vocês terem noção de como foi esse jogo. A equipe do Rangers saiu na frente, o PSV empatou, o Rangers fez um gol e foi lá, o PSV empatou novamente. Para esse ano, velho, eu acho o time do PSV mais sólido e melhor, né? Eu acho melhor, porque a maioria desses jogadores estão bem entrosados. Naquela ocasião, não era tão entrosado assim o time do PSV. Então eu vejo muita velocidade nas pontas, com Bakayoko e com o Leng. Eu vejo um atacante, um cara que sabe fazer gols, que naquela ocasião não estava no time, que é o De Jong. E eu vejo o time em termos gerais, tá? Eu vejo o time coletivamente melhor. Então eu acredito sim na classificação do PSV, mas não vai ser um jogo fácil. Não tô dizendo aqui que a vitória vai vir fácil, mas eu acredito na qualificação da equipe do PSV. Acredito que o PSV tem grande chance sim de sair com a vitória, mas não vai ser um jogo fácil. No ao vivo você vai encontrar melhores oportunidades, principalmente se qualquer uma das equipes fizer um gol. Se o PSV fizer um gol, o Rangers vai para cima, vai fornecer o contra-ataque, assim como vai ter a possibilidade de fazer, vai se tornar um jogo muito favorável para gols. Então, no mercado de gols, nesse jogo específico, eu digo para você, leve pro ao vivo, velho. Principalmente se o Rangers marcar um gol. Se o Rangers marcar um gol, pode atuar no acima de 1,5, até mesmo no acima de 2,5, que ali vai estar favorável, dependendo do cenário que esteja o jogo. Se o PSV sair na frente, observe um pouco mais, veja que se ainda tem grandes chances, possibilidade de sair mais gols para você atuar. Mas eu acredito sim que o PSV ganha esse jogo e sai com a classificação, tá? Antes de eu continuar, se inscreve aqui nesse canal, tá? Para que você seja notificado em todos os vídeos que eu postar. Eu posto todos os dias vídeos como esse aqui. Então, para que você não perca nada, e eu sei que isso aqui te ajuda nas suas apostas, já se inscreve, já curte esse vídeo e vamos para cima continuar aqui. Outro jogo bem interessante é o jogo do Copenhague contra o Racon, tá? O Copenhague venceu o primeiro jogo e isso aqui muda completamente o cenário. Se o Racon tivesse vencido ou se tivesse sido empate, eu acreditava no jogo de abaixo, um jogo com poucos gols. Mas como o Copenhague saiu na frente, significa que o time da Polônia vai precisar ir para cima, vai precisar ir em busca do resultado, e dar espaços para esse time do Copenhague, cara, é um tiro no pé. Agredir esse time do Copenhague é um tiro no pé. E é um jogo qualificação final para esse time entrar na Champions League. Então é um jogo muito importante. O Copenhague em casa, não vou considerar esse jogo porque o Copenhague foi com um time misto, tá?
mas todos os jogos, exceto esse jogo aqui contra o Sparta Praga, que foi o jogo de ida, exceto esse jogo, o jogo de volta já foi um jogo que foi 2-2 no tempo normal, terminou 3-3 a prorrogação. O Copenhague passou nos pênaltis contra um adversário muito difícil e em todos os jogos, se você observar do Copenhague, todos os jogos, a maioria deles é acima de 1,5, a grande maioria. Então, como vai ter essa necessidade do Racon ir pra cima, eu vejo um jogo tendencioso demais para gols, tá? Vocês podem apostar no pré-jogo acima de 1,5, assim como vocês podem estar atuando no ao vivo. Eu vou estar acompanhando esses 3 jogos aqui no ao vivo, os 3, e buscando oportunidades. Por isso que aqui na minha descrição eu vou deixar um link do meu grupo gratuito, onde eu analiso esses jogos no ao vivo e compartilho com vocês algumas dessas análises. Então fica ligado lá no grupo gratuito, não deixa de entrar, que é gratuito, mano, já tô falando. E eu vou te entregar a aposta de pré-jogo e também no ao vivo. Então aproveita mesmo esse cenário. Partindo agora aqui para a Série B, tem um jogo do Novo Horizontino contra a equipe do Ituano. Galera, cuidado com esse jogo. A Série B, apostar em resultados realmente está muito complicado porque é muitas zebras acontecendo. Por exemplo, no último confronto agora do Ituano, olha o que o Ituano aprontou. O Ituano simplesmente venceu o Sport dentro de casa. O Sport dentro de casa. O Sport é a melhor equipe hoje da Série B, tá? Junto com o Vitória. E o Ituano conseguiu vencer o Sport dentro de casa. Olha outra zebra que aconteceu na rodada anterior. O Novo Horizontino, simplesmente o Novo Horizontino, que em casa tem um retrospecto muito positivo, vinha de 3 vitórias consecutivas, é realmente muito difícil de perder dentro de casa, perdeu para Chapecoense, que é um time defensivamente muito fraco, que não tá bem no campeonato. Então assim, apostar em resultado na Série B realmente está muito complicado. Para esse jogo, na minha opinião, o melhor cenário para se apostar, é em escanteios. Então, escanteios favorável para o Novo Horizontino para ter mais escanteios na partida, eu vejo excelente. Pelo estilo de jogo da equipe, por finalizar muito de fora da área, eu vejo isso excelente. O empate ao Novo Horizontino até é legal, mas devido a esse último jogo, eu prefiro não atuar. Mas escanteios, velho. E além de cantos favoráveis para o Novo Horizontino, eu vejo sim a possibilidade aí de mais de 8 cantos nesse jogo, tá? É um jogo muito favorável para cantos, beleza? Não aposte em resultados que você vai correr um risco muito grande mesmo. Trazendo aqui agora para Libertadores, nós temos Racing Boca, tá? Jogo muito complicado. E galera, sendo bem sincero para vocês, eu comentei aqui no jogo passado, os jogos do Boca e Racing na temporada pelo Campeonato Argentino tinha sido com gols. Todos os jogos com muitos gols, né? Se a gente for parar para observar aqui, ó, 3-1, 2-1, aqui no passado também, jogos com gols. E eu falei, cara, esse jogo é jogo de Libertadores, é completamente diferente o cenário. A aposta não é over, como o mercado tá dizendo aqui, a aposta é under. Teve gente que eu vi que apostou no over, eu disse, cara, eu avisei. Então assim, o cenário continua o mesmo, favorável pro under, a não ser que uma das equipes marque logo o gol no primeiro tempo. Se o Racing marca um gol logo no primeiro tempo, o Boca Juniors vai se lançar, e aí vai ficar um jogo aberto. Se o Boca Juniors marca um gol no primeiro tempo, o jogo vai se tornar aberto. Então, pra mim, esse jogo gira muito do que vai acontecer, do cenário que vai acontecer no primeiro tempo. Porque se o primeiro tempo terminar 0-0, a tendência é que esse jogo seja mais uma vez um jogo de abaixo, um jogo com 2 gols no máximo estourando, mas eu não acredito que isso aconteça. 2 gols caso o primeiro tempo acabe 0-0. Leve esse jogo pro ao vivo. Algo que eu gosto muito de atuar nesse jogo vai ser cartões, para sair 5 cartões no jogo. Para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, para mim é a melhor aposta, porque vai ser um jogo de muita luta, de muita briga, é argentino na Libertadores e é isso. Trazendo aqui os outros jogos, nós temos aqui o Palmeiras contra o Deportivo Pereira. Acredito em mais um atropelo do Palmeiras. O Palmeiras que tá com a lesão agora do Dudu, né, velho? Infelizmente, acabou se lesionando. Tá fora do restante da temporada. Vai perder os confrontos decisivos do Palmeiras. É uma grande perda do Palmeiras, mas continua sendo muito forte. Esse time do Deportivo Pereira é muito fraco. Inclusive, eu compartilhei com vocês a vitória do Palmeiras, né, no meu Instagram. Se você não me segue, @MarcosMatosOficial. Compartilhei no grupo gratuito também, o link tá aqui na descrição. Falei aqui no YouTube. A gente foi na vitória do Palmeiras pagando em 72, muito fácil, bateu no primeiro tempo com pagamento antecipado. E aqui eu acredito mais uma vez que o Palmeiras vai vencer, porque o time do Pereira é muito fraco mesmo, é muito limitado. Defensivamente não tem como segurar esse time do Palmeiras. Isso é fato, não é menosprezando a equipe do Pereira não, galera. É simplesmente enaltecendo a equipe do Palmeiras, que na minha opinião é o grande favorito para vencer essa Libertadores, mesmo com a ausência do Dudu. Outro jogo, um jogo agora bem interessante aqui, um jogo bem difícil, é o jogo do Defensa e Justiça contra o Botafogo.
Galera, ficou nítido, vou até tomar um café aqui, ficou nítido no jogo passado, no primeiro jogo desse confronto, que o Botafogo não tá nem aí pra Sul-Americana. O foco do Botafogo é o Brasileirão. E eles estão certos. Por quê? Muita gente criticando, dá pra focar nos dois. Cara, não dá. O time do Botafogo, tem um elenco muito limitado. O time bom do Botafogo é o time titular. Eles não têm banco de qualidade para suprir algum titular caso se machuque. Por exemplo, se machucou o Tiquinho. Eles tiveram que contratar um jogador, porque não tinha no elenco um jogador para substituir o Tiquinho. Então eles tiveram que contratar o Diego Costa, que é um baita centroavante também, para poder suprir essa ausência do Tiquinho. Então, se qualquer outro jogador do time titular se machuca, o Botafogo não tem peças da mesma qualidade para poder repor. E o Botafogo está liderando o campeonato e liderando com folga. Só que ele vai ter agora jogos difíceis pela frente. Ele vai enfrentar agora o Flamengo. O Flamengo tá em crise. Eu acho o Botafogo favorito, sou flamenguista, eu acho o Botafogo favorito contra o Flamengo no sábado. Principalmente por jogar dentro de casa. Em casa o Botafogo simplesmente não perdeu no Brasileirão. Foram 11 jogos, 11 vitórias, apenas 3 gols sofridos, mais de 25 gols feitos. Então dentro de casa o Botafogo é muito forte, grama sintética, jogo rápido, eles se habituaram, se acostumaram a jogar ali e dá muita intensidade, é muito difícil vencer o Botafogo dentro de casa, isso é fato, mas o time titular. Aqui a grande probabilidade é o Botafogo jogar com o time reserva, justamente pelo que eu falei. A sequência de jogos do Botafogo agora é muito complicada. O Botafogo enfrenta Flamengo, enfrenta Atlético Mineiro, enfrenta o Palmeiras e enfrenta também o Fluminense. São 4 jogos muito difíceis pelo Brasileirão. Então eu, sendo o Botafogo na posição que está no Brasileirão, do jeito que está jogando, eu continuaria focando. Cara, é simplesmente o título do Botafogo das últimas décadas, velho. É o título do Botafogo, é a chance que o Botafogo tem. O Botafogo tá com uma mão e a outra já chegando na taça, pô. Então não tem por que realmente focar 100% na Sul-Americana, não tendo um grande elenco para poder focar nas duas competições. E esse jogo foi um jogo onde o Botafogo merecia sair com a vitória, mas saiu apenas com empate. E por ter saído apenas com empate, fica complicado com o time reserva jogar contra esse Defensa e Justiça lá na Argentina. Simplesmente porque, vou te mostrar aqui, ó. O Defensa e Justiça simplesmente está fazendo uma bela temporada. Aqui foi um jogo em 2019, elencos completamente diferentes, tá? Mas dentro de casa, na Sul-Americana, o Defensa e Justiça venceu o Emelec, venceu o Milionários, venceu o Peñarol, e a maioria deles com 2 gols de diferença, venceu o América Mineiro, venceu todos os jogos dentro de casa. Pelo campeonato, ó, olha a sequência, são mais de 10 jogos sem perder do Defensa e Justiça dentro de casa, ó. Mais de 10 jogos, velho. Só tem uma derrota aqui contra o Córdoba e tem a derrota contra o Huracan. E teve esse último jogo aqui agora, que eles empataram, tava com o time completamente reserva. Se tivesse titular, tinha ganhado pela Copa da Argentina. Mas dentro de casa, realmente, esse time do Defensa e Justiça é muito forte. Muito forte. E a cotação tá muito alta, na minha opinião. Eu vejo uma excelente aposta aqui para um empate anula. Para minha opinião, é a melhor opção. Eu acredito na vitória do Defensa e Justiça. Acredito que o Defensa e Justiça tem grande possibilidade de avançar. Até a classificação do Defensa e Justiça é de se pensar aqui e é uma boa aposta, na minha opinião. A classificação. Eu prefiro a classificação do que a vitória, porque a vitória realmente é um pouco mais difícil. Eu não vou desmerecer o Botafogo, mas o Botafogo quase foi eliminado na fase passada, nas oitavas, para o Guarani. E o Guarani é muito abaixo comparado ao Defensa e Justiça. E o Botafogo quase foi eliminado. Tava com a vantagem de 1-0. O jogo lá no Paraguai terminou 0-0. Mas foi um 0-0, o Botafogo tomando pressão, o Botafogo merecendo tomar gol. Os caras do Guarani perdendo gol debaixo da trave. Então, assim, devido a esse cenário, o foco do Botafogo não está na Sul-Americana, eu vejo grande chance do Defensa e Justiça se classificar e acredito que isso vai acontecer. Na minha opinião, para pré-jogo, o empate anula é a melhor opção. A vitória do Defensa e Justiça é um pouco mais arriscado. Vejo uma grande possibilidade do Defensa e Justiça se classificar, mas o empate anula é o que me traz mais confiança aqui. Esses são os jogos nessa quinta-feira. Ok? São os melhores jogos, na minha opinião, para se apostar. MLS eu tô observando bastante ainda, beleza? O Inter Miami tem um jogo difícil contra o Nashville dentro de casa. Se o Messi estiver em campo, a probabilidade de vitória é muito grande do Inter Miami, mas vamos esperar a escalação, vamos observar. Marquei outro jogo aqui, eu gosto muito de acompanhar o Philadelphia, pois os jogos do Philadelphia são favoráveis demais para gols. Então fico ligado para pegar gol no primeiro tempo, para pegar ou acima de 1,5, o over 2, né? Se sair dois gols, devolve, se sair 3 gols, a gente vence.
Outro jogo que eu gosto muito é do Atlanta, tá? O United, gosto muito de estar de olho aqui. Tem um argentino que joga muito, esqueci agora o nome, ele estava na Copa do Mundo, tá? Joga muito, muito, muito. É também um time para se ficar de olho, esse time do Atlanta é muito positivo, muito bom. Então, em geral, é esses jogos que eu estaria observando e buscando oportunidades, tá? Tamo junto, que Deus abençoe o seu dia e vamos pra cima, lucrar e tirar dinheiro da Bet365.